como é que tá sendo essa reviravolta de vocês mudarem não só de país, assim, mas de continente, cara? Então, eu e a Iana, nós somos, minha esposa Iana, né? Nós somos um perfil que nunca mudamos nem de Goiânia. Nós mudamos de casa quando casamos Uau. e depois uma circunstância, né? Quando um outro pastor que trabalha aqui com a gente, o pastor Marcos, também viveu um ano fora, a gente cuidou da casa dele, mas foi uma mudança muito leve. E agora para a casa que a gente está tentando conquistar, né? Ela ainda é 80% do banco. Se Deus tocar no seu coração, brincadeira. Então, nós não temos essa coisa, né, de querer sair. A primeira viagem de avião da Iana foi na nossa lua de mel. A segunda foi uma viagem missionária. E nessa viagem missionária era uma viagem para a Europa, para a gente visitar as nossas parcerias, Portugal e Inglaterra. E eu e a Iana só fomos porque o conselho da igreja, e principalmente o pastor Marcos, fez muita ênfase e falou: não, vocês conseguem. E na época, eu não era pastor ainda, né, remunerado. E, na verdade, não era pastor mesmo, né? E a gente atuava na igreja, mas sem a titulação, vamos dizer assim. E a gente tinha condição financeira, mas eu tinha um bloqueio mental sobre isso, sobre cruzar o oceano, sobre sair daqui. E os irmãos emprestaram fé para nós, né? A gente usa essa expressão e nós fomos, e isso mudou a nossa vida. A gente nunca mais foi, nós nunca mais fomos os mesmos, né? Então a gente hoje consegue pensar mundo, a gente consegue extrapolar a igreja local, a cidade local, o país local. E desde então, né, eu já estive, acho que umas 5 vezes, né, no continente europeu. Eu ainda não usufruí dos Estados Unidos, mas enfim, para a Europa a gente já foi algumas vezes. E essa notícia, né, eu puxei isso porque essa notícia chega nesse contexto, né, de que eu e a Ana não somos uma casa que sempre desejou sair ou que tem isso como fácil. Além disso, o momento não é o momento, humanamente falando, mais propício. Nós temos 2 crianças que estão estudando na escola que nós sempre sonhamos, né? A escola que eu e a Ana nos conhecemos e estudamos, onde eu estudei a vida toda, que é no Colégio IP, aqui em Goiânia. E, além disso, estamos tentando lá, né, conquistar a nossa casa. Colocamos cortina tem 2 meses, né? Eu lembro quando a gente começou a conversar sobre ir para Portugal e depois para Inglaterra, e ela olhou e falou assim: bem, minhas cortinas. Não, e cortina é um investimento. São Vamos pequenas falar a coisas, verdade. né? São pequenas coisas que a gente... E a igreja, né, tá num momento maravilhoso. Então a gente se sente muito amado pela igreja, a gente ama muito a nossa igreja. A igreja tem crescido muito, né? A igreja praticamente dobrou nos últimos 3 anos. Temos muito trabalho, mas não só pelo trabalho, principalmente pelas relações. Então, assim, quando a gente olha, a gente fala assim: não, não é momento de sair, é momento de ficar. Finalmente nós estamos desfrutando. Fizemos a reforma do prédio, a igreja está linda. Teve a reforma da rua da igreja, tem um viaduto na frente da rua, da frente da igreja, enfim. Então, é um momento onde a gente não pensaria em sair. Mas a gente tem essa responsabilidade que você disse, né? De retornar aos nossos pais espirituais. Agora eu tenho o privilégio de pisar e morar na terra de gente que eu só lia, né? Então, gente que me inspira, eu amo biografias e amo a história da reforma, né? Então, agora a gente vai poder pisar lá. Difícil, porque, como diz, a gente vai lutar contra demônios que viram João Calvino morrer, que viram John Wesley morrer, que lutaram contra o apóstolo Paulo, né, na prisão, enfim. Então, mas a gente está muito alegre, é um privilégio poder servir naquela nação por um tempo, a gente espera retornar, né? E é nessa visão mesmo, assim, tanto de retornar aos nossos pais, mas também de manter caminho aberto para os nossos filhos. Hoje, cada vez mais, está sendo comum que os nossos filhos estudem fora do país ou trabalhem fora do país. E, infelizmente, uma das coisas que as pessoas não pensam quando vão mudar de nação ou de cidade é em qual igreja eu vou congregar. Isso é um problema hoje na realidade da igreja. Porque isso revela os ídolos do coração. Porque a pessoa pensa primeiro no título que ela vai obter da universidade X e por isso ela muda de cidade ou de país. Ou trabalho, né? E aí, ou então, quando ela vai a trabalho, ela só pensa que ela vai ganhar 2x, ou 3x, ou 5x. E aí ela decide com base nessas coisas. E se eu sou uma pessoa que diz que
Deus é Senhor sobre a minha vida, esse não deve ser o primeiro critério. Tudo bem, esse é um critério importante, mas esse não pode ser o primeiro critério. Então nós queremos manter caminho aberto para que os nossos filhos, quando forem estudar ou trabalhar, tenham lugar, né, de viver a vida cristã, de ter uma rede de apoio, de desenvolver a sua espiritualidade. Então, quando a nossa igreja local, né, precisa entender que quando eu estou indo, né, ou a nossa casa está indo para Portugal ou para Inglaterra, ou para a Espanha, ou, enfim, por onde for, nós estamos trabalhando para essa igreja ainda. Sim. Porque nós estamos preparando o lugar, né, para os nossos filhos, nossos netos continuarem tendo esse ambiente de desenvolver a sua espiritualidade, sua relação com Deus e a família de Deus que a gente crê. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.